Episódio 4. O comércio de Zio. Em todo o planeta Zio havia uma única moeda, a ZAC, que foi criada com o intuito de facilitar a troca de produtos de diferente ranking, classe e demanda. As classes de tudo que pode ser comercializado em Zio são determinadas pela corte administrativa, pois eles controlam tudo, inclusive a demanda, com o intuito de manter sempre balanceada e ordenada a vida em Zio, para que nenhum habitante do planeta tenha algo em excesso ou falte algo para outro, e isso gere problemas e catástrofes descontroladas. Isso não quer dizer que você não possa ter outras coisas, mas sim que certas coisas você vai ter, independente do que faça, ou de quem você seja. A Corte Legislativa definiu junto à Corte Administrativa que todos os bens, produtos e coisas deveriam ser classificados dentro de suas respectivas classes. Por exemplo, todo alimento não processado ou preparado é considerado da classe alimentar e tem valor zero, ou seja, não se pode cobrar por ele. E ele é subsidiado e gerido pelo Ministério Alimentar, que verifica cada produto pela sua demanda e cria um ecossistema onde consegue gerir cada alimento para que nunca falte nada para os habitantes. No Ministério Alimentar, trabalham os profissionais que se encarregam de avaliar a saúde em relação aos alimentos, para promover um balanço coordenado da produção de alimentos com a demanda da população. Apesar de ser valor zero, os alimentos são ranking S na tabela de classificação. Além disso, os alimentos processados recebem valor 1 e os alimentos finalizados recebem valor 3, sendo este último da classe de valor livre, onde cada criador do produto pode precificar como bem quiser o seu produto. A classificação valor 2, com o tempo, deixou de existir. Ela referia-se à classe de valor para alimentos de grande processamento e já preparados, que passaram a ser fabricados e distribuídos para atender uma demanda mais prática, que necessitava de que outros preparassem seus alimentos. Então, ele caiu em desuso, ainda mais com o surgimento de grandes especialistas em alimentação que preparavam pratos fabulosos. E foi assim que a classe 3 ganhou força e suprimiu a classe 2, até não ser necessário mais mencioná-la nos documentos, onde hoje temos as grandes lojas de refeições que fornecem pratos deliciosíssimos para aqueles que podem pagar por eles, ou apenas têm necessidade de um rápido e prático alimento para o seu dia a dia. Assim, podemos começar a entender um pouco como funciona o comércio em Zio. É claro que temos outras interferências diretas que são parte importante para a determinação das coisas em Zio, como suas características históricas e algumas outras políticas que implicam diretamente em questões como o comércio e vice-versa. Podemos citar a questão da demanda, por exemplo, que é rigorosamente controlada pela política e tem um rígido sistema. O Ministério Populacional, que cuida dessa questão, controla a quantidade de habitantes em cada cidade, correlacionado com a demanda profissional dos serviços, a capacidade de produção e consumo de alimentos, entre outros. Uma coisa é clara para todos os seres humanos de Zio: alimento, segurança habitacional e respeito mútuo às leis e ao próximo são dogmas carnais de extrema importância para cada habitante. Eles prezam por isso acima de qualquer coisa. Por isso, o alimento é a única coisa que recebe o ranking S dentro da classificação da importância. Além do fato histórico que, por causa de um descontrole populacional e descompromisso alimentar, a população quase foi extinta no passado. Então, o Ministério Populacional controla a população de forma bem rigorosa, havendo um controle de natalidade, onde cada pessoa deve solicitar a liberação para a geração de uma nova vida. Essa é uma das regras que também já estão ultrapassadas em Zio, pois refere-se a um tempo em que ainda tinham dificuldade de produzir alimento para todos. Mas como hoje o ecossistema alimentar evoluiu bastante e o mundo tem baixa taxa de natalidade, sendo necessária uma maior geração de seres acima do que ocorre atualmente, até o Ministério Populacional tem divulgado suas informações de maneira mais prática e vem obtendo respostas mais rápidas, facilitando assim esse controle, mesmo sabendo da margem folgada que eles têm para a geração das vidas. O Ministério Populacional em Zio, além de controlar as quantidades de habitantes que existem,
também gerencia a demanda de cada profissão por função. Eles então controlam tudo que diz respeito ao direcionamento do indivíduo dentro do planeta. Mais à frente veremos melhor como isso funciona. O que de fato ocorre é que com todas essas políticas, o comércio fica extremamente linear, sem muitos espaços para discrepâncias de valor. Em Zio, não se tem muita ambição em produtos, bens ou ter esse ou aquele objeto. O ramo de alimentação até tem suas discrepâncias, pois é também o único a receber o valor 3 de preço livre para operar em cima de seus produtos. Mas como a cultura é bem diferente nesse país, e eles têm a mentalidade muito voltada para evolução, pesquisas, expansão interplanetária, comodidade e entretenimento, pouco se pensa em objetos contraproducentes que não trazem nada de benefício à sociedade. Assim, temos que somente alguns poucos comércios alimentícios que fazem pratos extremamente requintados, de sabores inigualáveis, se destacam e se sobrepõem, gerando pessoas com acúmulos de moeda acima do normal entre a sociedade. Isso também ocorre pois o status para trabalhos com alimentos e de ranking S tem extrema importância para os habitantes de Zio. E ali, em Omatraze, havia a casa de pescados de Omar Godin, que ficava da divisa dos bairros de Myojuri e Dakhtar, logo à frente pelo caminho que eles seguiam para a casa dos pais de Kena.